Você já parou para pensar se todas as doutrinas que uma igreja ensina estão de fato fundamentadas na Bíblia? Hoje, vamos examinar 5 doutrinas centrais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, segundo muitos estudiosos das Escrituras e líderes protestantes, carecem de uma base bíblica sólida. Doutrinas que só fazem sentido dentro da estrutura teológica adventista, e mesmo assim, muitos membros as seguem como verdades absolutas, sem questionamentos. Este vídeo não é um ataque pessoal, mas um convite sincero à reflexão. Queremos analisar essas doutrinas com respeito, mas também com firmeza, comparando cada uma delas com o que realmente está escrito na Palavra de Deus. Se você valoriza estudos bíblicos sérios, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas doutrinas. E lembre-se, o 5º ponto é o mais controverso. Você provavelmente nunca ouviu ele explicado dessa forma. O julgamento investigativo, uma doutrina baseada num erro profético. No coração da doutrina adventista, repousa um evento crucial que, paradoxalmente, nasceu de uma falha. Estamos falando da pregação de William Miller, um fazendeiro batista que, ao estudar intensamente as profecias de Daniel, chegou à conclusão de que Jesus voltaria visivelmente à Terra por volta do ano de 1843 ou 1844. Miller acreditava ter desvendado os mistérios proféticos, baseando-se especialmente em Daniel 8,14, onde se lê: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller e seus seguidores entenderam essa purificação como sendo o próprio retorno de Cristo, o início do fim, a destruição do mundo e o início do reino eterno. Essa expectativa arrastou multidões nos Estados Unidos. Em poucos anos, milhares de pessoas venderam propriedades, abandonaram empregos, deixaram plantações para trás e se prepararam com fervor para o grande dia, 22 de outubro de 1844. Mas quando o céu permaneceu silencioso e a terra seguiu girando, o que restou foi o grande desapontamento, como os próprios adventistas mais tarde passaram a chamar o evento. Muitos abandonaram a fé, outros caíram em desespero, e um pequeno grupo se recusou a aceitar que tudo fora um erro completo. Era preciso encontrar algum tipo de explicação. Esse pequeno grupo reinterpretou o evento. Segundo eles, Jesus realmente havia feito algo importante em 1844, não na terra, mas no céu. Assim nasceu a doutrina do julgamento investigativo. A nova explicação dizia que, na data prevista, Jesus teria passado do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial, iniciando ali uma obra de julgamento que ninguém antes havia compreendido. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Ou essa doutrina surgiu apenas para remendar uma profecia fracassada? O que você acha da doutrina do julgamento investigativo? Será que ela realmente se baseia em um erro profético, como alguns dizem? Você acredita que essa ideia é consistente com o ensino bíblico? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões sobre esse tema controverso. Segunda, a ideia de um santuário no céu. Existe base bíblica? Para entender a doutrina adventista, é essencial compreender como eles interpretam o santuário celestial. A base bíblica principal para essa ideia é o livro de Hebreus. Os capítulos 8 e 9, em especial, falam de Cristo como sumo sacerdote e mencionam um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8:2. Com base nisso, os adventistas ensinam que existe um santuário literal no céu, com 2 compartimentos, à semelhança do tabernáculo de Moisés, o lugar santo e o lugar santíssimo.
De acordo com essa lógica, Jesus teria ministrado no lugar santo desde a sua ascensão até 1844, e só então teria passado ao Santíssimo para começar o julgamento investigativo. Mas essa interpretação é altamente contestada por estudiosos cristãos de diferentes tradições. Vamos analisar o que realmente está sendo dito em Hebreus. Hebreus 9, 11-12 afirma: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Esse versículo é decisivo. Ele ensina que Jesus já entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, logo após sua morte e ressurreição. Não há qualquer menção a uma espera de 1800 anos até que ele pudesse iniciar essa parte de sua obra. A Bíblia também afirma que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Romanos 8:44, Hebreus 7:25. Não existe qualquer pista de que ele estivesse restrito ao primeiro compartimento do céu, até 1844. Essa noção de compartimentos literais no céu é baseada numa aplicação forçada do simbolismo do Antigo Testamento, que foi claramente cumprido em Cristo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27:51, sinalizando o fim do sistema cerimonial. Todo o santuário terrestre era uma sombra das realidades espirituais em Cristo. O cumprimento pleno e final dessa simbologia aconteceu com a morte e ressurreição do Salvador. Ele não precisaria de mais 2000 anos para completar o que a cruz já realizou. Além disso, se tomarmos literalmente o modelo do santuário celestial proposto pelos adventistas, isso criaria uma teologia onde Cristo só poderia estar em uma sala de cada vez, como se estivesse preso à estrutura física de um templo. Isso não condiz com a majestade e a onipresença do Cristo ressurreto, entronizado acima de todo o universo. Portanto, a ideia de um santuário celestial como edifício com cômodos, onde Cristo se movimenta ao longo de séculos, além de não ter apoio claro nas Escrituras, contradiz o ensino apostólico da suficiência e consumação da obra de Cristo. A doutrina do julgamento investigativo, portanto, não apenas nasceu de um erro profético não cumprido, mas também se apoia numa interpretação frágil e simbólica, transformada à força em uma cronologia celestial. Isso levanta uma pergunta inevitável: até onde podemos ir para sustentar uma doutrina que a Bíblia jamais ensinou? Você já tinha ouvido falar sobre a doutrina do santuário celestial? Será que a Bíblia realmente dá suporte para essa ideia? Ou ela é uma interpretação forçada? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o que você pensa sobre essa doutrina e vamos debater juntos. Terceira, Ellen G. White, uma profetisa acima da Bíblia. Ellen G. White é considerada dentro do Adventismo uma profetisa inspirada por Deus. Suas obras são amplamente utilizadas na formação doutrinária, interpretação bíblica e até mesmo em questões práticas de vida cristã. Embora a Igreja afirme oficialmente que suas palavras não substituem as Escrituras, na prática, seus escritos muitas vezes têm mais peso que a própria Bíblia. Mas o que a Bíblia diz? Em 2 Timóteo 3:16-17 está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Somente a Escritura é suficiente. E Hebreus 1:1-2 deixa claro que nos últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, não por profetas adicionais. Além disso, muitas profecias feitas por Ellen White falharam.
Várias de suas recomendações de saúde e interpretações foram abandonadas silenciosamente pela própria denominação com o passar dos anos. A verdade é simples: se uma doutrina depende de uma peça, para ser sustentada, ela não pode vir da palavra de Deus. A Escritura é clara e completa. Não precisamos de novas luzes para compreender aquilo que já foi revelado. O que você acha do papel de Ellen G. White dentro da Igreja Adventista? Será que a autoridade dela realmente se coloca acima da Bíblia, como muitos alegam? Comente abaixo sua visão sobre isso e vamos discutir se ela deve ser considerada uma autoridade profética ou se existe um perigo nessa ideia. Quarta, a guarda do domingo como a marca da besta. Uma conexão que não existe. De acordo com a teologia adventista, a guarda do domingo será, nos tempos finais, uma exigência imposta pelas autoridades civis, sendo considerada uma marca de lealdade ao sistema opressor. Segundo essa visão, todos os cristãos que continuarem a adorar a Deus no domingo, ao invés do sábado, estarão inconscientemente aceitando a marca da besta. Isso cria uma imagem de milhões de cristãos sinceros como seguidores do mal, simplesmente por seguir sua tradição de culto dominical. Contudo, quando vamos ao texto de Apocalipse 13:16 a 17, que é frequentemente citado para sustentar essa interpretação, percebemos algo diferente. O versículo descreve a marca da besta como sendo colocada na mão direita ou na testa, representando na simbologia bíblica ações, mão e pensamentos, testa, os dois centros de decisão e ação humana. No entanto, não há qualquer menção de dias da semana ou do domingo especificamente como sendo a marca da besta. A marca não é associada a uma prática religiosa, mas a uma escolha de lealdade e obediência ao sistema que se opõe aos princípios de Deus. Essa conexão entre a guarda do domingo e a marca da besta é, portanto, uma interpretação exclusiva da tradição adventista e não tem um respaldo claro nas Escrituras. A Bíblia, no Novo Testamento, não faz qualquer condenação direta à guarda do domingo, e a mudança de dia de culto não é apresentada como uma questão de salvação ou perdição. Jesus, ao ensinar sobre o sábado, e os apóstolos, ao pregar no primeiro dia da semana, nunca fizeram essa ligação entre a guarda do domingo e a marca da besta. Além disso, essa interpretação sugere que uma vasta quantidade de cristãos piedosos, que ao longo dos séculos têm adorado a Deus no domingo, inclusive os primeiros cristãos que celebravam a ressurreição de Cristo nesse dia, estariam de forma inconsciente em rebelião contra Deus. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a graça divina e a misericórdia de Deus. Se a salvação estivesse atrelada exclusivamente à observância do sábado, muitos cristãos, desde os tempos apostólicos até o presente, estariam perdidos, o que parece contradizer a mensagem central do Evangelho, que é a salvação pela fé e pela graça, e não por obras ou pelo cumprimento de um regulamento de dias. É importante também considerar que a Bíblia nos ensina a sermos guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões, incluindo a escolha do dia de culto. Em Romanos 14, 5 a 6, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade de cada cristão em relação à observância de certos dias, e afirma que o importante é a intenção do coração e a fé em Deus, e não a observância de rituais específicos. E assim, a visão de que o domingo será a marca da besta é uma interpretação que carece de base bíblica sólida e leva a um entendimento errôneo sobre a relação entre os cristãos e a lei de Deus nos tempos finais. Em vez de colocar em disputa questões secundárias como o dia da semana, é crucial focarmos no ensino fundamental das Escrituras. A verdadeira marca de lealdade a Deus é a obediência ao seu chamado para viver de acordo com sua vontade, amando a Ele e ao próximo.
e não em cumprir uma exigência humana ou uma tradição imposta. 5. A doutrina adventista sobre o santuário celestial, uma construção doutrinária sem base clara. A doutrina do santuário celestial adventista ensina que existe no céu um templo que replica o modelo do Antigo Testamento, onde Jesus estaria realizando rituais semelhantes aos sacerdotes levíticos. De acordo com essa visão, o santuário celestial é dividido em 2 compartimentos. E em 1844, Jesus teria transicionado do primeiro para o segundo compartimento, dando início a um juízo investigativo. No entanto, a carta aos Hebreus nos apresenta uma visão diferente e mais clara. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele entrou diretamente no Santo dos Santos, sem necessidade de transitar por etapas. Hebreus 9:24 declara: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Isso deixa claro que a obra de Cristo no céu não envolve um processo em compartimentos ou etapas, mas um único ato de intercessão diante de Deus. A doutrina adventista do santuário celestial, portanto, surge de uma tentativa de justificar o erro de interpretação de uma profecia, criando uma construção doutrinária baseada em símbolos que não possuem uma base bíblica sólida. O santuário terreno, conforme descrito no Antigo Testamento, era um tipo que apontava para Cristo, e com sua morte e ressurreição, o verdadeiro propósito do santuário foi cumprido. Não há necessidade de prolongar essa visão para um processo de juízo ou rituais celestiais que não se encontram nas Escrituras. Essas 5 doutrinas não são triviais. Elas formam a espinha dorsal de uma das maiores denominações protestantes do mundo. Mas quando colocadas diante da luz da Palavra de Deus, vemos que muitas delas se baseiam mais em interpretações humanas do que na Escritura pura. Se você é adventista e ama a Deus, saiba que este vídeo não é contra você. Pelo contrário, é um convite. Volte-se exclusivamente para a Bíblia. Examine tudo com oração, sinceridade e coragem, porque no fim só existe uma verdade, e ela está na palavra viva de Deus. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ver isso. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.